Voltamos, gente! Cadê todo mundo? Ai, tava muito bom, não tinha como parar, né? Vamos esperar o pessoal entrar. Tão bom, né? A gente ouvir uma experiência de parto assim. Divina mesmo, né? Um nascimento divino. Ai, eu fico tão feliz. Tão feliz! Vou lá, vou colocar a Bia. Vem. Oi, Fred. Meu parteiro. O Fred parceiro. Ai, que delícia, né? Será que o pessoal tá entrando ainda, Bia? Deixa eu entrar de novo. Eu falei, acho que numa live, não me lembro se foi em live, mas tem um documentário que eu não encontrei mais, que a doutora Zélia, uma amiga nossa, fala, e eles investigaram mulheres de tribos que não tinham acesso à televisão, à mídia, assim, né? E elas tinham partos sem dor. Tá tudo aqui, ó. Aí perguntaram, uma delas, assim, foi tendo parto sozinha, né? E aí, quando voltou, o entrevistador perguntou se tinha doído. E ela disse, por que era pra doer? É. Então, assim, é muito forte, né? Por isso que a gente tem que pedir muito a Deus a cura mesmo das nossas experiências, né? Dos partos que a nossa família viveu, daquilo que a gente ouviu sobre parto. Esse é algo muito importante, para que a gente também não transfira para as próximas gerações, para as filhas, netas, a experiência dolorida de parto, né? É Gente, muito como que tá o importante. som? Eu tô ouvindo eco. É muito importante isso que você tá falando, Gabi, porque tá tudo aqui, ó, na nossa cabeça, né? Tá Sim. muito na mente. Porque assim você trava uma batalha consigo mesma, das suas, né, crenças, mas também tem uma questão dos ancestrais, da nova descendência, fora toda essa questão espiritual, é o que você falou mesmo, tudo que a gente viu, que a gente ouviu. E hoje coloca o parto como. Nossa, quando a gente fala, parece que foi uma coisa assim, horrível, perigosa. Nossa, vai morrer, o bebê vai morrer. Nós podemos morrer a qualquer momento, sabe? É uma coisa assim que as pessoas associam com um perigo, né? O nascimento. A gente chegou num ponto que o normal é uma intervenção cirúrgica. E se você viver o que é natural há 10 bilhões de anos, você é tido até meio como louco, né? Como irresponsável. E pode acontecer sim alguma coisa no parto natural domiciliar, pode acontecer, você tem que estar aberto a isso também, claro que. Mas muita coisa acontece também de uma cesárea eletiva, desnecessária. Assim, a gente precisa estudar, precisa se informar. Eu estou aqui para falar no questão assim de informação, não é né, um teor moralista, porque ainda às vezes fica uma mãezinha ou outra, e tal. Não é isso, sabe? Mas a gente está trabalhando contra toda uma questão cultural aí, né? Que foi instalada nesse tempo moderno. Na França não é assim, por exemplo. Dependendo do país, é super tranquila. As francesas têm parto domiciliar sozinha. Assim, depende muito da cultura, né? No Brasil a gente tem que ter uma assistência no parto, né? Mesmo que seja domiciliar. Tu tá dando eco, parece que a gente tem que dando eco. Tem como baixar um pouquinho o teu som, Bia? Do celular? Só um pouquinho. Baixei. Vê se melhorou, gente. Ih, eu tô ouvindo eco ainda. Tá baixinho o teu? Eco meu? Tá ruim o som quando eu falo. Tá, eu não falo mais, então fala, Bia. Ai, tô brincando. O que eu posso fazer, gente? Eu vou botar o fone. Tá, eu vou falando. Isso, vai falando, vai falando. Questão
pelo amor de Deus, fica bem claro, eu não planejo de modo algum um parto natural domiciliar, só vocês se segurança, tenha uma boa equipe, tenha um domiciliar, seja acompanhada, faça um pré-natal direitinho, tem que estar tudo redondo. Se tiver alguma coisa assim, aí já vai ser uma outra estratégia, sua parteira vai te falar, né? Outra coisa, não é qualquer equipe também que vai te atender em casa que vai garantir o seu parto, é você e o seu filho. São várias as vírgulas, né? Os parênteses aí. Então, essa questão, acho que a mensagem principal hoje é a entrega, a confiança em Deus e acreditar, assim, acima de tudo, que Ele vai fazer o melhor. Você tem que estar preparada se for um desfecho de cesárea, você tem que estar preparado se for um desfecho que você tenha que ser transferida e, de repente, você precisa ficar internada ou o bebê precisa... A gente precisa entender o seguinte, nós não estamos no controle do desfecho da história. Eu estou contando esse relato porque foi algo que aconteceu, não foi meu plano, a gente já nunca planejou uma coisa dessa. Olha, vamos ter só eu e você aqui e tal. Não, né? Aconteceu. Graças a Deus foi tudo bem. Eu posso falar, foi perfeito. Eu estava com muito pudor, com muito medo de falar assim, o tudo que foi, né? Mas depois da minha oração, eu falei, eu não posso fazer isso. Porque não foi mérito, né? Então, eu vou estar tirando algo que foi concedido e algo que é uma trajetória. Isso precisa ficar bem claro. Eu recebi mensagem assim, ai, você teve o parto que toda mulher sonha e tal. Eu falei, peraí, calma, tem uma história, né? Tem uma história. Teve uma cesárea, depois teve uma transferência. As coisas não são assim. Então, a mente, ela vai sendo modelada aos poucos. É um trabalhar de anos, né? Eu não posso... Nossa, foi assim, 3 horas, tranquilo, sereno, só eu e meu marido e tudo bem, então, né? Tem uma história aí, né, por trás, existem bastidores, então ninguém fique com culpa, ninguém fique com paranoia, gente, pelo amor de Deus, né? Cada um com a sua história. E eu novamente, eu tenho que falar de Deus, né? Eu tenho que falar de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu creio que Ele nos beneficiou com essa história para que não fosse só nossa, que Ele sabe que eu ia falar. Independente do que acontecesse, eu ia falar, entendeu? Minha mala pro hospital estava pronta, eu ia falar se fosse outro desfecho. Ele sabe. Então, me conhecendo, talvez ele tenha querido que a gente chegasse, né? Que às vezes as mães ficam muito apavoradas, com dor, com isso, com aquilo. Também não estou fazendo propaganda, que não vai ter dor nenhuma. É claro que teve contração. Eu falei para vocês, eu falei, Jesus, me dá uma estratégia. Teve contração que eu não soube muito bem como lidar com o meu corpo. Foi muito mais essa questão do que a dor em si, né? Mas totalmente suportável, porque eu preciso falar isso antes do nascimento. A questão da dor, né, Gabi? Todo mundo fala muito. E a dor, que medo da dor, que dor. A dor da contração, ela não vem sozinha. Ela vem com ocitocina. O corpo libera um hormônio, é o mesmo hormônio do prazer. Vou falar aqui, só tem adulto, né, esse horário? O hormônio que o nosso corpo libera quando a gente tem orgasmo. É o mesmo. Então, só que o seu corpo produz e ele libera junto ali com a contração e tal. A Rose sabe explicar melhor essas coisas. Mas eu sei que não é uma coisa, sabe? Uma dor seca. Ela tem um acalento. Ela não é uma dor de doença, de um acidente, de que você foi atropelada e machucou. Eu vou falar assim, dessa maneira mais escancarada. Não é uma dor violenta nesse sentido. Mas ela transcende. Né? É algo que, assim, é sobrenatural. Não está no natural. É um sobrenatural. Porque ela vai visitar, essa contração vai visitar as suas emoções, as suas lembranças. Ela vai visitar você desde quando você era um feto no ventre da tua mãe. Eu nasci de cesariana. Então, o que acontece? Eu não tinha uma memória do que é um parto natural. Então, até isso, as minhas contrações lá do Davi,
foram cura para mim. Porque realmente não sabia, não conhecia esse processo de nascimento. E aí eu vivi isso, eu nasci de novo junto com o Davi. Que eu fui visitada nas contrações nesse sentido. Então, assim, é muito profundo, é belo, é lindo. E a gente tem que parar de olhar a dor como um sofrimento, assim. Ai, não, sabe, gente? Por isso que eu comecei citando lá a Sabedoria da Cruz ali, e esses livretos, sabe? A gente precisa trabalhar isso também, esse medo da dor, esse medo do sofrimento. A mulher nasceu para isso mesmo. Tá ali as trompas, né? Tá ali o ovário, tá tudo bonitinho, tudo feitinho, tudo perfeito. E como que um corpo que gera um filho, 9 meses, não vai saber suportar na medida certa aquilo que é necessário para a vinda do nosso filho, né? E mais que nosso filho, filho de Deus. Quando eu falei lá um pouquinho antes, né? Eu não gosto da palavra expulsivo, é porque, assim, eu acho até que é uma palavra que, assim, não cabe, né? Ali dentro das fases. Tinha que ser outra palavra, porque eu entendo que a medicina... Eu nunca falei isso para ninguém, estou falando agora aqui. Eu entendo é algo que eu estou ruminando ainda, não cheguei numa conclusão. Estou pensando com vocês, tá? Mas, assim, eu entendo que eles falam expulsivo porque o corpo começa a visar o bebê que está na hora de nascer, tem essa ideia de expulsar, porque já não cabe mais e tal. Mas, gente, não é... Ai, meu Deus, eu não tenho a palavra, sabe? Mas é o dar à luz. É um contexto tão mais lindo, né? E tanto que aquele rugido, eu estava falando isso, acho que ontem com meu cunhado, estava falando com alguém aí, que esse rugido eu já li em alguns relatos e escutei algumas pessoas falando assim, é uma força que parece força de fazer cocô. Vocês já ouviram isso? Eu já escutei isso, eu já li isso em alguns relatos. Pelo amor de Deus, não tem comparação, não! É uma força da alma, assim, é uma força de todo o seu ser. Parece que você nasceu só para aquele momento. Parece que, assim, eu nasci para esse momento, para essa hora, para esse segundo. Eu até falava assim pro meu marido, né? Eu falei, eu acho que nem um astronauta, assim, que sai do planeta Terra e vê as constelações e de lá contempla o planeta Terra e tudo mais. Eu acho que nem ele, né, tem ideia do que é a criação de Deus, do que uma mulher que tem um parto. Ele não viu nada. Porque pelo nosso corpo a gente traz um filho de Deus, sabe? E isso tá tão perdido, né? Esse sentido de quem nós somos nessa terra. Quem nós somos? Olha, é uma nobreza absurda o que a gente faz, né? Não tem palavra. Mas aí E pronto. é lindo Então, que é a nobreza na nossa miséria, né? não, é, É demais. como, né? Como, é. Bom, então vamos voltar lá, meu Deus. Ai, que delícia. Mas é Vamos muito voltar. bom a gente parar e contemplar, né, Bia? Porque se a gente, às vezes, eu acho que esse é um dos problemas desse nosso momento na sociedade, na nossa cultura. A gente não contempla mais. E hoje, quando eu escrevi o feed de hoje, o post lá no feed de hoje, eu tava nisso, assim, eu tava com o Bento, ele tá num momento de salto, então para dormir ele tá muito difícil, assim. Mas vai passar, são uns 3 dias, né? Aí eu disse assim, o que eu vou fazer? Aí ele tira a meia, quando ele tá muito agitado, ele tira a meia. Eu disse, gente, eu vou ficar contemplando esse pezinho, né? E aí eu pensei, meu Deus, quantos dias que eu não contemplei esse pezinho? E aí foi assim, tão profundo aquele momento, eu disse, ai, Senhor, como eu tava precisando disso. E é isso, às vezes, a gente não para contemplar. Se a gente parar para contemplar, a gente vai ficar assim tão... a gente corre o risco, né, do que os santos experimentavam. Os santos contemplavam, eles meditavam as maravilhas de Deus, né? Não me lembro qual eram os santos que chegavam a levitar. Ai, meu Deus, minha memória é um caos. Santa Catarina de Vários, Sena. né?
Então, assim, levitavam. Imagina o ápice da contemplação, que leveza humana nisso. Então, a gente tem que contemplar, nós temos que meditar, a gente tem que desligar um pouco tudo. E a gestação e o parto é esse momento, né? Às vezes a gente passa a gestação inteira no celular, a gente passa a gestação inteira vendo relatos, e lendo outro, e a gente não leu aquele bebê, a gente não leu o nosso corpo, a gente não leu o que a gente precisa de cura, né? Então, é um momento muito precioso que a gente corre risco de perder. Então, não, coragem de se enxergar também, né? Como eu falei, né? Foi uma gestação muito corrida, com mudança, um monte de coisa. Eu me preocupava com isso. Eu pensava, eu tenho que me conectar com meu bebê, eu tenho que conversar com Elias. Então, muitas vezes eu parava, sabe? Conversava com ele, como isso foi importante para ele, como foi importante para mim. Eu não fiz o tanto que eu gostaria ou deveria ter feito. Os momentos que eu tive com ele foram efetivos, porque eu cheguei a falar assim para ele, Elias, a mamãe não sabe como vai ser, filho, mas vai ser eu e você. Somos nós dois. O papai muito provavelmente vai estar, né? Vai estar enfermeira, ou eu posso ir para o hospital. Eu fui explicando para ele. Mas eu falei, gente, quem esteja ou não, é eu e você, filho. Né? E Deus, claro. Mas assim, eu conversava isso com ele. Porque é a mãe e o filho. Né? E eu vi como isso foi efetivo, assim. Mas vamos lá, vamos voltar lá. Vamos. Aí pronto, aí fui pro quarto lá, né? E aí voltei depois desse tempinho no chuveiro, que me deu aquela coisa lá no chuveiro, vamos recapitular, né? Quero sair do chuveiro, quero sair do chuveiro. E aí fui, pedi pro meu marido me cobrir, pedi a bola, né? Coloco o lençol branco aqui e tal. Ah, tem uma coisa engraçada que é legal contar. A gente mudou de casa e aqui não tem guarda-roupa, então eu improvisei umas coisas, porque lá era planejado, aqui não. Então eu improvisei. Tá ajeitadinho, tá arrumadinho, mas improvisei. E aí eu falei assim pra ele, pega o lençol branco que tá lá em cima e tal. E pra isso ele precisou subir no sofá, né, amor? Foi. Conta aí, uma coisa engraçada pra rir, só rapidinho. Isso! Super lúcida, né? Super tranquila, assim, né? Durante o trabalho de parto. Aí ela, Fred. Pega o lençol. Olha lá em cima lá, olha lá em cima. Olha lá em cima lá. Tá em tal pote, tal lugar. Tá naquele pote, tal lugar, você pega aquele lençol. Tá bom, amor, eu pego. O lençol branco é um que tava bem cheirosinho. Tá? Né? Isso no intervalo de contrações, gente. Aí fica vendo o que um pouquinho antes daquele rugido do... Aí eu pensei no sofá, coloquei a mão. O que aconteceu? Veio a contração. Aí eu peguei o dedinho do pé dele. Aí ela lascou. Nossa, eu peguei o dedinho do pé dele, gente. Nossa senhora. Você tem que pegar em alguma coisa. Se pegar na mão de alguém, né? Quase que eu... Não ia dar tempo. Mas foi... né? Tem que contar uma coisa engraçada. Foi a parte... Ai, que amor vocês. E aí veio aquele, né? Aí eu percebi pelo som pelo meu som, que já estava diferente, não estava dando para vocalizar, assim. E aí eu falei, esse som tá diferente, eu tenho que prestar atenção. Então eu me coloquei de pé. E aí quando eu me coloquei de pé, lei da gravidade, né? Facilita bastante para a mãe, para o bebê. E aí foi o que aconteceu. E aí eu senti o Elias... Gente, eu falo Davi toda hora, mas é normal. Eu senti o Elias descendo, mas bem devagarinho. E ele veio meio que assim, empelicado ainda. Ele não nasceu empelicado, mas ele desceu empelicado. Deu para entender, né? Oh, meu Deus! Uhum. Veio ainda, né? E aí, bem devagar, gente. Bem tranquilo. E eu entendi naquela hora que eu entendi o que estava acontecendo, né? E aí foi um momento assim, um silêncio absurdo. Eu estava toda coberta, né, com um lençol. Meu marido não sabia ainda assim o que estava acontecendo. Ele achou que também, né, amor? Você achou também que ia demorar bastante e tal, né? E aí foi um momento muito só meu e do Elias.
porque eu sabia o que estava acontecendo, Elias também, e a gente estava guardadinho ali naquele véu gigante de um lençol branco de cama de casal, então eu estava toda coberta e em pé, assim, firme, e ele vindo bem devagarinho. Então eu apoiei a cabecinha dele na minha mão direita, né, aqui assim. Eu não sei explicar o que que é isso, porque ele estava dentro de mim e eu estava sentindo já ele fora também. É uma coisa assim incrível, assim, não sei explicar, não vou tentar, vou tentar. E aí eu apoiei a cabecinha dele e eu fiquei em êxtase, assim, porque é o nascimento de um filho, né? É uma explosão que dá dentro da gente, é uma alegria. É muito mais do que os próprios hormônios, que são porque o organismo começa a liberar endorfina, que é um anestésico natural. As pessoas falam assim, nossa, mas sem anestesia, sem anestesia! Ai, meu Deus, não tem anestesia! Gente, o corpo libera anestesia. A endorfina natural, na medida certa que você precisa, é possível. E aí foi muito sereno, muito tranquilo. Para mim, eu não sei falar o tempo, porque assim, ao mesmo tempo que pode ter sido 5 minutos, para mim foi uma eternidade. Aquilo foi muito bem vivido, sabe? Foi no sentido assim, eu poderia dizer que durou 30 minutos, 5 minutos, mas é porque é muito interior também. Eu sei que não foi 30 de jeito nenhum, porque eu acordei meu marido quase 6. Mas para dizer assim, que você sai mesmo do controle, até da cronologia aqui, né, do nosso relógio e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que foi breve, foi muito profundo, né? Foi muito intenso, muito bem vivido cada minuto, né? Mas eu penso que, claro, por causa da entrega. E aí, apoiei bastante ele assim, aqui. No comecinho eu não sentia o cabelinho dele, ele nasceu bem cabeludo. Eu senti uma textura, mais ou menos assim como do nosso lábio, sabe? Que era da própria placenta ali e tal. Assim, bem lisinho, então meio que escorregava, aí abriu. E aí, no que abriu, ele veio um pouquinho, cresceu mais, Não teve aquele bloco, assim, de um monte de líquido, não teve. Foi muito, assim, tranquilo. E aí, pronto, apoiei ele bastante, assim, até um tanto assim, né? E aí eu falei pro meu esposo, eu falei assim pra ele, já com a voz embargada, né, aquela coisa. Falei pra ele, tá nascendo. Tá nascendo. E aí, né, amor, você... E ela com a mão aqui, né, pra pegar ele, eu com a mão aqui embaixo, gente. Ai, meu Deus. Eu falei ainda pra ele, tá nascendo, aí ele colocou assim embaixo, então ele veio na nossa mão assim, juntos. E ali eu rezei, né? E dali mesmo eu já consagrei ele, entreguei ele. E aí eu tirei assim, né, a minha mão, devagarinho, devagarinho. E o Fred Aí eu peguei ele, gente. pegou ele. Aí ele veio assim, aí eu fui aparecendo, né, a testinha, né, o olhinho, bem devagarzinho veio aparecendo, um pouquinho do nariz, a boca, aí apareceu o queixinho dele. E aí ele veio no nosso colo, né? Depois que passou o queixinho, ele veio, escorregou, eu peguei nas duas mãos, né? E aí eu coloquei no colo dela. Aí eu tava em pé, deitei, bem devagar, tranquila, deitei. E deitei, de barriga assim pra cima, né? Então aí eu tive essa visão do Fred trazendo ele assim pra mim de frente, né? Então ele veio de frente assim pra mim. Aí ele veio direto pro meu colo. Aí quando ele deitou no meu colo, assim, bem calminho, ele não chorou já assim, não. Ele deitou no meu colo, ele tocou bastante assim em mim, aquela coisa, eu cheirei ele e tal. E aí que ele foi chorar, aí ele deu aquele chorão, né, amor? Né? Bem lindo, assim, aquele choro, nasci, sabe? Um chorão, assim, bonito. Claro que eu vou achar bonito, né? Tão lindo, né? De nascimento.
E logo ele foi procurando peito também para mamar. E a gente viveu esse momento só nós três, né? O Miguel e o Davi estavam dormindo no quarto do lado. E a Dola estava no portão da minha casa. Ela estava no portão da minha casa, o menino já estava no meu colo. Ai. A queridíssima, né, Eliane, até falou assim, Bia, tinha um anjo no portão da sua casa, não era para eu entrar. Porque ela falou que acontece? Foi uma questão aqui do vizinho, o portão dele aqui do lado é automático. Quando ele sai de carro, ele fecha o meu portão. Uma questão dessa aí. E aí, na hora que ele estava saindo, ele fechou meu portão. Eu tinha pedido para deixar o cadeado aberto, lembra? A porta aberta. Eu tinha pedido. Mas assim, né? Aí foi fechado, foi trancado. E aí ela ficou do lado de fora nesse tempinho que o Elias estava nascendo. Então, assim, era para ser assim, era para ser uma coisa só nossa. E aí, quando ela entrou, o Elias já estava naquele chorão, sabe? Já tinha nascido. E aí é muito bonitinho a Eliane falando também a parte dela, a experiência dela ter isso. Ela é uma pessoa ótima para você fazer live, a Eliane. Legal. Eu vou te colocar em... Ô, Bia, a gente tem que falar desse momento, porque, meu Deus, assim, gente, que delícia, né? Pensa, nesse primeiro momento ele nasceu com essa serenidade, né? Nessa acolhida. Eu dei uma olhada nos comentários, eles falaram, né? Tu falou do expulsivo aí, alguns a Clara disse, eu chamo de passagem. A Clara que filmou meu parto tá ali, querida. A Rosi falou de nascimento, né? É o momento do nascimento, realmente. E vocês viveram isso, cada momento, sentindo. Pensa assim, que hora de ouro preciosa e realmente vivida, né? De ele se sentir acolhido pela mão da mãe, e aí vem o pai, segura, né? E entrega pra mãe, meu Deus! Estava assim, muito preparada para segurar ele sozinha e trazer ele de frente pro meu colo. Aham. Você falou da aldeia, né? Aham. De verdade, já é uma coisa muito natural. Então eu tava com a mão aqui, já parecia que já estava tudo pronto assim na minha cabeça. Então estava muito fácil. Depois apoiar o ombro aqui, já estava tudo certo na minha cabeça, né? Assim, eu vou segurar a mãozinha dele aqui e vivendo toda a emoção, claro. E quando vier o ombrinho, eu apoio com essa mão e trago pro meu colo, né? Mas assim, eu na hora, né? É tanta alegria, é tão lindo, é tão místico, tão sagrado, né? Eu falei, não, eu quero que o meu esposo participe disso. E ele contando, né? E eu comecei a ver os detalhes, né? E apareceu o olhinho, o narizinho. Ele foi contando, eu fui dizendo, meu Deus! Porque isso, gente, é concretude do céu, né? Na vida de um casal, quanto vocês cresceram e consolidaram depois desse parto também. E quanto vai crescer, né? Porque cada nascimento de filho faz crescer a vida de um casal. E uma experiência dessa Nossa, quando o esposo... Eu lembro que, assim, o Dani, no outro dia, ele dizia, meu Deus, né? Porque Olha, outro! Menina, o olho dele, assim, um farol, sabe? Brilhando, olhando pra mim. Eu, nossa, não preciso acender as luzes da casa. Incrível. Que admiração da mulher aqui. Ai, que fofo. Assim, ela postou aquela foto, né, dela deitada lá com o Davi no colo. Eu falei pra ela assim, ó, essa foto aqui é aqui, ó, onde separa as meninas das mulheres, né? Olha só, olha que mulher maravilhosa que eu tenho, gente. É verdade. Ai. Ai, que delícia. Cama. Tem 10 dias que o menino nasceu, só com a pé na cama, todo dia. Maridos. Live para os maridos. Excelente. Ó, super. Me perguntaram lá no meu perfil, Bia, se tem alguém te ajudando, né, na sua casa, só o Fred. Só o Fred, Deus tá dando super conta da casa, dos meninos, das refeições.
Porque assim, eu não tive laceração, graças a Deus. Que bom. Assim, a Rose me examinou. Completo, né? Tá- Coisa incrível! Parto dos sonhos, né, Se vocês amor? quiserem, um dia eu falo uma questão assim do Miguel também, do Davi. Davi eu tive laceração, grau 2, 40 minutos a médica me costurando lá e tal, mas também eu nem senti, porque eu tava com ele no meu colo, né? Mas assim, não teve, né? Não teve. Foi tranquilo mesmo. A Rose me examinou, a Rose chegou, né? A enfermeira chegou, primeiro chegou a Eliane, e ela é uma graça. Ela chegou quando ela viu a cena. Eu vi as lágrimas dela descendo, assim, e aí ela participou desse primeiro momento conosco, né? Da nossa oração com ele, respeitou aquele momento, sabe? Não saiu assim já examinando aquela coisa, não. Entendeu o que aconteceu? Eu queria que um dia vocês escutassem ela falando, é muito lindo, ela falando também a experiência dela de ter chegado. E aí depois veio uma amiga dela, que é fisioterapeuta, que acompanha parto domiciliar. Olha só, tinha doula, tinha essa amiga aí, né? E aí seria o primeiro parto domiciliar que ela ia participar, a Débora. E a Eliane pediu, né? Falou assim, posso levar uma amiga para ela ter uma experiência, para ela ver como é que é e tal. Eu falei, pode, Eliane, pode. E aí essa menina chegou depois, a Débora. E a Débora chegou e ficou assim, né? Olhando, que eu já tinha nascido. E aí eu falei assim para ela, prazer, Débora, né? Muito bom te conhecer. Você já tá vendo como que é um parto domiciliar, né? Pode acontecer de você chegar e já ter nascido. Tem que ficar. E ela veio com. Porque realmente, assim, foram 3 horas e, enfim. E, e aí foi uma querida também. Uma querida, essa Débora foi um presente de Deus. Embora a Eliane e a Débora e a própria Rose tenham chegado depois, foi extremamente importante a chegada delas, né? Porque até o pessoal pergunta, como vocês fizeram com o cordão umbilical? Muita gente pergunta. Gente, a Rose chegou, fez todo o procedimento, me examinou, examinou o Elias, sabe, assim, deu vitamina, tudo isso, entendeu? Tem os Inclusive, exames iniciais, né? Tudo. gente, então, assim, inclusive a Rose, quando ela me examinou, eu vou dizer isso também, ela falou assim, Bia, talvez aqui um pontinho, que seria de meio ponto a 1 ponto, mas se você fizer um bom resguardo, não precisa. Aí, claro, né, que eu optei por um bom resguardo. Que me perguntaram isso também, para que resguardo? Me perguntaram isso. E aí eu falei, aí eu nem respondi, eu falei, vou ver se em algum momento na live eu encontro esse espaço. Mas não vai dar tempo de falar sobre o resguardo. Mas é importante, você acabou de ter um filho, né? Respeito, assim, com o seu corpo. Vamos voltar um pouquinho às antigas, como que elas faziam, né? Que a gente tá tão acelerada, tão doida, que já quer, assim, sair. Não, tô bem, tive, né? Um parto, então vou... Tem que tomar cuidado, né? E aí, optei. E aí ela, com uma semana, já veio aqui e já falou, tá tudo ótimo, né? Então, graças a Deus, o corpo, ele se restabelece sozinho, naturalmente, também. Isso também é possível, meninas, né? Isso também existe. Isso também era realizado, né? Na época aí dos nossos avós, chega nos avós, mas aí não muito distante, né? Enfim, aí examinaram, foi muito importante essa presença delas. Ah, e os meninos, o Miguel e o Davi, né? Foi muito lindo. O Davi acordou primeiro, inclusive eles viram, né? Antes até que a Rose, quando ela chegou, já estava tudo assim, né? Aí o Davi acordou. Engraçado que o Davi ele costuma acordar sempre depois que o Miguel. Eu achei muito curioso isso. E o Davi acordou, foi lá no quartinho do Elias, né? E aí ele foi muito lindo, né? Muito lindo, porque nasceu assim em casa. E isso de nascer em casa, a família inteira acaba sendo beneficiada, porque eles foram dormir, a mamãe estava lá e aconteceu aquilo que eu contei para vocês, né? Do Davi conversar com o Elias, do Miguel conversar com o Elias. E eles foram dormir e eles acordaram com a mãe em casa, né, com o bebê no colo. O Miguel contou para mim depois que ouviu aí algumas vocalizações. Então, assim, foi muito lindo. Aí o Davi veio, aí eu falei para ele, filho, o seu irmãozinho nasceu.
E o olho dele ficou desse tamanho, sabe? Ele ficou muito alegre, se colocou do meu lado, e ele ficou assim, sem reação, sabe? Ele ficou contemplando, acho que essa é a palavra. Ele não emitiu nenhuma palavra a primeiro momento, nada. Ele parou e se posicionou de tal maneira que ele via nós dois, ele olhava bem o Elias, e ali ele teve um momento dele, assim, de contemplação, porque ele ficou em silêncio, olhando, olhando, olhando. Eu também não quis interromper aquele momento com ele, com o relatório, eu deixei ele, né? E ele ficou olhando, assim, olhava para mim, olhava para Elias, olhava para mim, olhava para Elias, sabe? E aí eu percebi que ele respirou bem fundo, assim, emocionado. E aí eu falei, vai avisar o seu irmão, né? Avisa o Miguel. Aí ele saiu assim da cama, aí ele saiu pulando do jeito dele, né? O menino que vai fazer assim. Ele saiu pulando, foi pro corredor para ir pro quarto dele. Miguel, Miguel, o Elias nasceu! O Elias nasceu! Toda aquela, o que tava ali dentro dele, né? E aí fez um escândalo. Acho que a quadra inteira escutou aqui, a cidade inteira escutou. E aí ele acordou. E o Miguel falou, não acredito. Aí, nasceu, e o Miguel, eu sabia. Eu escutava, eu sabia, eu já sabia. E aí o Miguel veio também, pronto, aí ele se colocou lá com a gente, ele ficou olhando, aquela emoção, o Miguel é mais assim, emotivo, né, mas... E aí o Miguel logo encheu o olho de lágrima, o Fred veio, ficamos nós ali. E assim, eu sou muito grata a Deus, sabe? É uma experiência para a família inteira. É diferente, sim. Não é que eu estou levantando bandeira, ativista agora. Gente, é diferente. É diferente, tem casa. É, é melhor. Eu achei assim melhor. Contudo, né, também, num próximo bebê aí que eu tiver, pode acontecer. De toda essa experiência, pode acontecer de eu ter que ir para o hospital, pode acontecer. Eu acho que tudo a gente tem que ter essa abertura, é o principal aqui, essa questão do controle, né? A gente tem que ter essa abertura a muitos desfechos que podem ter e a principalmente não perder de vista o foco que o mais importante é a chegada do nosso filho, né? Me preocupa muito, às vezes, também, por isso que eu acho tão bacana, eu agradeço tanto a Deus de eu ter essas 3 experiências, né? De ter tido a cesárea, de ter tido uma transferência, de ter tido, né, agora em casa, porque eu consigo, então, e eu tenho certeza que muitas outras mães com muitas experiências, eu conheço mães agora que têm 8 filhos, que têm 9 filhos, e cada desfecho diferente. Então, uma mesma mulher vai ter partes diferentes, né? Vai ter gestações diferentes, são filhos diferentes. E eu acho que a gente está aberta a isso, é o que contribui que nós possamos mesmo viver aquele momento de uma maneira divina, né? Como está aí o nome desse perfil lindo, né? Divino, é divino, né? É lindo, é de Deus, não é nosso. O parto não é nosso. E saber que esse bebê, como a Rose sempre diz, né? O bebê, ele vai nascer. Ele sabe nascer. E a gente tem que ser esse instrumento para o nascimento dele, né? Eu ouvi a Franciele falando que ela já tem 2 cesáreas ali nos comentários e tá indo para a 3ª essa semana. Ela disse que não tem, né? Não, ela colocou ali no comentário que não tem, que ela tem medo do parto normal e, né, está indo para a 3ª cesárea. Quem sabe, Franciele, faz uma oração, essa live não tá passando na sua vida por acaso, né? É uma oportunidade de viver ali o que a Rosi colocou, viver esse mistério, de deixar ele nascer no tempo certo, né? De não marcar um dia para ele nascer. Porque o medo, muitas vezes, pode acontecer. Eu me preparei no primeiro parto, tinha todo um conhecimento gigante sobre parto normal. E teve um momento que eu tive medo. Teve um momento. E eu me deparei com o medo e disse, e agora eu já tinha programado o parto domiciliar e eu estava quase ligando para a equipe dizendo não quero mais. Então, eu tive esse medo, eu liguei para elas e disse, tô com medo. Claro. Me bateu. Aí elas disseram, onde você busca o seu refúgio? Onde é o seu refúgio? Aí eu falei, no sacrário. Então elas disseram, então é para lá que você vai. Né? E aí foi o meu momento com Jesus de entrega.
E ele foi me acalmando, foi tranquilizando, né? Mesmo tendo todo o conhecimento. Às vezes a gente acha que tem que estar muito preparado, como a Bia colocou, ela não tinha se preparado com todos, né? Ai, com pilates, com bola, com caminhada, com tudo que tem de instrumento humano. Mas a nossa preparação, ela precisa ser, antes de tudo, espiritual. Então, eu digo para a Franciele em especial, nesse momento, para todas as mães que estão ouvindo, a gente tem que se abrir, tem que ter coragem de pedir a Deus essa graça. E assim, Deus dá a graça. A gente tem que pedir, abrir o nosso coração e confiar nessa graça. Porque é abundante a graça dele, né? Ah, mas não dá mais tempo, tá no final, e agora? O tempo é de Deus. A gente tem que também viver, né? Se eu não me engano, a Deia foi bem no final. Era mais de 35 semanas quando ela achou a Rose. É verdade. Eu acompanhei o trabalho de parto dela, né? Ai, que linda. Eu vou para tirar um relato bem lindo também, é um vídeo bem legal para quem tá ouvindo assistir, né? Viu, assim, tudo que os cesaristas diriam, assim, motivo de cesárea, ela viveu. Foi uma guerreira, uma força. O Tomás, 2 aninhos, há pouco tempo, e eu falo para ela, é impossível falar parabéns pro Tomás sem falar parabéns para você, porque... que linda. Tem toda uma história de beleza também no trabalho de parto desafiador como foi o dela, né? Porque realmente foi, né? Mas a beleza, né? De repente eu venho aqui, olha, foi assim, assim, assim. Mas assim, há uma beleza salvífica também de tudo aquilo que ela aceitou, de tudo aquilo que ela viveu. E assim, gente, não tem... É válido, tudo é válido. A questão principal é a chegada desse filho com esse respeito que a Gabi falou. Bom, às vezes o pessoal pensa que a gente fala de cesárea à toa, mas se você estudar só um pouquinho, não precisa muito não. Estuda só um pouquinho para ver o mal que faz para o bebê. É dramático, não é uma coisa simples, né? A Rose está aí, ela pode adentrar mais. O mal que faz para a mãe, não só na questão da saúde física, mas tem muitos partos sendo roubados descaradamente pela agenda do médico. Ninguém aqui está dizendo que cesárea não é boa e tal. Ela é boa para salvar a vida, ela é boa justificada, mas o que está acontecendo é que comercializou, né? Então eles colocam na agenda deles, aquilo que cabe para eles. Tem cada justificativa absurda, que não é motivo. O bebê não está pronto, e é uma invasão, sabe? A mãe, ao bebê. É muito triste o que estão fazendo. É muito triste. E assim, o que acontece? Se a mãe, ela tenta um parto normal, o que a gente tem visto são histórias horríveis, né? De muito sofrimento, de maus tratos. E aí vale a pena vocês investigarem, estudarem o que está por trás disso, né? Existe uma perseguição aí à mulher, né? A mulher que se propõe a ser mãe, a gerar e a ter um parto. Então, nós estamos mesmo... Eu falava assim, eu lembrava das hebreias, né? Da época lá do faraó. Falar assim, essa parte bem rapidinho. E aí o faraó vê lá, né, todos, e fala assim, eles são numerosos, se eles se voltarem contra nós e tal. E aí começa toda uma perseguição, né? Que os maridos lá tinham que trabalhar mais e tinham que ser mais surrados e tudo mais. E aí ele chega à conclusão que então tem que matar os filhos porque estavam numerosos. É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, né? Com essa questão de aborto, de muito trabalho, muita correria, muita informação, muito tudo. E aí chega um momento que falam assim pro faraó ver que continuam crescendo, né? Que o número dos hebreus continuam lá crescendo. E aí ele pergunta, mas como, né? A gente está fazendo tudo isso e eles continuam nascendo. E aí falam assim, que as hebreias não têm um parto como as egípcias. Elas têm um parto muito rápido. As hebreias encontraram estratégia naquele tempo e a gente está vivendo a mesma coisa hoje. A gente precisa encontrar uma estratégia em Deus de ter o direito nato de ter nossos filhos num parto natural.
Então é muita busca, tem que buscar, tem que buscar, tem que se informar. Nossa, eu tô dando muito graças a Deus por esse perfil, é uma iniciativa maravilhosa. Talvez se tivesse isso lá na época do Miguel, sabe? Isso aqui vai ajudar muita gente, Amém. muita gente. Porque às vezes a mãe só precisa de uma palavra, mais nada. A gente fica com medo. É natural ter medo. A gente fica com medo, né? Mas assim, às vezes a gente precisa só de uma palavra, né? Um pouquinho aqui da Bia, um pouquinho da Gabi, depois um pouquinho da outra, depois... E aí você vai se cercando, você vai, sabe, tendo força, vai vendo que você não é louca, que o que você quer é natural. Ai, Bia, muito bom. Muito bom. Tô muito Pra feliz. ele... Tomara que Ele não caia. acordou? Vamos no quarto dele, onde ele nasceu? Vamos. Ai, que delícia. Pena que não dá pra sentir o cheirinho. Ai, o cheirinho de recém-nascido é muito bom. Foi o nascimento do... Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu consigo. Do Miguel, Olha ali. o Davi. Oh, meu Deus, que delícia. Aqui o Davi. E aqui tá preparado o quadrinho que eu vou colocar fotos do Elias. Ai, que legal. Aqui sou eu na cachoeira grávida, mas eu vou colocar alguma coisa do Elias. Não teve fotógrafa, não deu tempo, mas a Eliane depois tirou umas fotos. Então aí tem um casamento e tal. Aí nesse corredor eu falava muito com Jesus, fala, fica comigo. E cada isso, né? Você é o seu cantinho, aí tem a Sagrada Família ali. Olha, eu dando uma de blogueirinha, uma casa simples, oh meu Deus. Ai, que bom. Vamos botar o cenário aqui. Tava assim, gente. Deixa eu ver se dá pra ver, ó. Peraí, tinha música. É assim, meio escurinho mesmo. Tava assim. Aí a gente tem essa... Ah, mas esse escurinho não sai no vídeo. Não sai. Ah, vai ter que acender a luz. Não. Ó, vocês estão vendo aquela luzinha ali? Só tinha essa luzinha aí, ó. Tá bom? Mas eu vou mostrar onde que ela tá. Vou acender a luz, porque não vai dar. Não sai no vídeo. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Quem tava comigo o tempo todo? Aqui, ó. Eu olhava pra Nossa Senhora do Bom Parto. Eu não arrumei aqui, gente. Tá bom? Que negócio é assim. E ele Vida tá aqui real, no... né? É. Ele tá acordando, tá querendo mamar. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, meu Deus. Ai, deixa eu ver. Eu nasci aqui, gente, no meu quarto. Ai, o Deus cabeludo. Que amor. Deixa eu ver se eu consigo. Assim. Dá oi, filho, para as pessoas. Oi. Ai, que delícia. E aí ele nasceu aqui. Aí tem aqui o sofá-cama, que foi o apoio de tudo. Isso, amor, tira essas baguncinhas. Vou tirando na frente, eu vou passando, né? Eu vou conversando outro assunto. Tem uma almofada aqui. Meu Deus, tem uma roupa. Oh, meu... Aqui, pronto. Aí esse é o sofá, ó. Não é propaganda de sofá, não, gente. Aqui ficou importante pra mim. Então. Aí aqui eu queria dormir, né? Eu queria dormir aqui, ó. Uhum. Ai, que foi importante. E aí eu queria dormir aqui. E ele tava bem nascendo. Ai, Bia, demais. Obrigada. Amamos. Ai, Aqui em casa, gente, música. Aqui em casa, toca música o tempo todo, ó. Não fica mostrando caixa. Já tô maluca. Então, mas assim, playlist, música boa, música que você gosta. Ai, ó, livro, ó, A Sabedoria da Cruz, O Valor da Dificuldade, ler coisa boa, sabe? Ó, do ressentimento ao perdão. Tem alguém para perdoar? Perdoa antes do trabalho de parto, minha filha, que vai ficar melhor. Cristo, minha esperança. Gente, é uma riqueza, ó. A paciência, tudo que a gente precisa para trabalho de parto. Então, assim, busca boa leitura, né? E boa música, né? Boas companhias, boas amigas. Conversa aí com a Gabi, com essas pessoas maravilhosas que estão se disponibilizando. E é tranquilo, gente. Vai dar tudo certo para quem quer. Quem tá aqui é porque quer. Alguma cosquinha. Quem falou isso para mim? Falaram, Bia, me deu até cosquinha no útero. Eu morri de rir.
Eu falei assim, no útero já tem, porque não ia ficar aqui esse tempo todo, né? A voz de matraca veio e... Ai, querida. Ai, Tchau. Bia. Nossa, foi muito bom. Muito obrigada por partilhar. Obrigada, Fred, também por abrir literalmente a casa de vocês, né? E mostrar esse momento tão único, tão de vocês, né? Tão de Deus, assim, e que nos enriquece. Eu tô com 21 semanas agora. E tô me preparando para o parto, assim, muito feliz, assim, e ouvir isso, mesmo que eu já tenha experimentado um parto normal, domiciliar, é muito importante, porque é a experiência de Deus que é concreta, né? Não é estamos meditando, a gente está vendo uma experiência concreta e é real, né? É possível, e a gente tem que se abrir para essa graça com coragem. Então, eu só tenho a agradecer, assim, não, tenho certeza que foi muito enriquecedor. E o Elias com certeza tem uma missão linda nesse mundo, né? E que ele seja, ele e os irmãos também, Miguel, que nomes lindos, né? Miguel, Davi, Elias, nossa. Eu tô Tem bem muito. cercada. Nossa, demais, demais, demais. Sejam homens fortes, o mundo precisa tanto de homens fortes, né? Homens que levem à frente essas famílias e que assumam a missão que os homens precisam assumir. Só tenho a agradecer a cada um que ficou com a gente aí essas 2 horas. Meu Deus. A gente vai salvar a live. Teve gente perguntando, vai pro YouTube. Parece que caiu a internet e tal. E aí você também compartilha aí, né, para o povo que precisa ouvir um testemunho bem lindo. Ai, gente, a boa notícia também é que segunda que vem a gente tem live com a Rosi, né? A Rose é a Master. A gente aqui no Sul chama ela de Rosi. Rosi. Mas é Rose, né? Ai, mas agora eu aprendi Rosi, ficou. Rosi. Combina ela é a com Master ela. o quê? Masterchef. Não, ela é a Master. Ela é a Master, né, gente? A mulher... Ai, ó, Franciele, não vai pra cesárea antes de ouvir a live de segunda-feira. Pelo amor de Deus. Tudo isso já tá valendo. Gente, e assim, ó, pra live de segunda, vamos divulgar, porque eu vou te dizer, foi muito difícil convencer essa mulher. Ela é difícil. Ela disse, não quero, porque eu não gosto de vídeo, né, Rosi? E aí eu disse assim, tá bom, deixa. Eu disse, deixa Deus agir. Aí no meu coração vinha, né? Calma, espera. Aí um dia a gente estava conversando depois de uma live, agora eu não me lembro de qual. E aí ela disse, tá, então vamos marcar essa data? E eu, yes! Eu fiz uma festa. Meu Deus, aliás, eu tô fazendo uma festa, meu filho já acordou, meu marido já foi lá resolver. E ainda bem que meu prédio é de idosos, assim, então os vizinhos não reclamam, né, dos barulhos, é bem gostoso. Mas enfim, eu até me perdi. Então, segunda é a live com a Rosi, gente. É muito importante, é uma oportunidade, assim, de ouro, é sério. É sério. Quem conhece ela vai ficar muito brava de estar falando dela, né? Ela não gosta dessas coisas. Ela é muito simples e muito humilde, não gosta de aparecer. Mas a gente tem... É que assim, vamos dizer então, não é ela recebeu uma graça muito especial de Deus. É sério. É algo que supera nosso entendimento. O curso com ela, eu digo, é um retiro mega profundo. Mega profundo. Então, assim... Com ela ainda. Tem que fazer. Fantástico, né? Mas é que ela une, né? Ela une a ciência com a espiritualidade. Então, Isso. Eu já acompanhei ela banca coisa que eu falei, não. E ela vence ali na oração. Ela vai na espiritualidade da parturiente, identifica qual é o trauma, qual é o medo e ajuda ela na oração a permitir que o trabalho de parto aconteça. É incrível. É incrível. Então é isso. Gente, obrigada. Um beijo bem grande no coração de cada um. Um beijo, né? Ó, ela não existe, é de outro planeta. A Jéssica tá dizendo.
Ai, Bia, quer dar o teu tchau? Ai, gente, eu assim agradeço a Deus, né, por tudo. Agradeço ter esse espaço para poder falar assim, à vontade, tranquila. Não é uma coisa que dá para falar, apesar que eu falo, né? Se alguém me perguntar, eu falo. Mas assim é muito gostoso, tá? Assim, com pessoas que realmente estão interessadas nesse tema. Isso é muito bonito. E é bom poder dividir isso, partilhar, compartilhar. Ai, vai mamar. Ai, bonitinho. Sim, esperou Você é até minha agora. mamãe. Então, e então, assim, que Deus abençoe muito cada uma de vocês, assim, de verdade. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada, tá? Um beijo. E nessa quinta a gente tem live de parto de gêmeos e Vi, pós-parto. É um vou parto assistir. normal de gêmeos também, muito legal. Foi muito bonita a experiência da Vanessa. A Vanessa é uma pessoa especial também. E ela faz lives diárias para as mães. As lives dela são muito fortes, assim. Então, vai ser muito legal também. Foi uma experiência meio que assim, não tenha controle. Foi parecido em alguns aspectos. Mas aí quinta a gente conversa. Então tá, meninas, vamos botar a Rosina num potinho e levar para casa. Vamos. Um beijo, tá? Até a próxima, então. Fiquem com Deus. Nossa Senhora abençoe muito, muito. Amém.